Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas pra gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe você e seus estudos e até a próxima. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Sacro Cast, hoje com um tema que é muito do meu agrado, que é Por que sou anglicano? E comigo tem o reverendo Jordano Montenegro. Reverendo, por favor, se apresente. Já é de casa, mas se apresente. Olá, tudo bem, pessoal? Para mim é satisfação estar com vocês. Já estive algumas vezes aqui no Papo Sacro e fico muito feliz, prestigiado também de estar aí com o reverendo Natan Castro, que vai compartilhar também sobre isso, sobre esse mesmo tema. Já pegando o gancho com o reverendo Natan Castro, reverendo, se apresente. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. É uma felicidade novamente, né, também de estar por aqui, falando, né, sobre coisas correlacionadas à Santa Igreja, à fé, e hoje um tema muito interessante, né, para a gente tratar. Uma felicidade de poder também estar aqui com o nosso irmão e reverendo Jordano, e com o irmão Lucas, né, que sempre muito lisonjeiro, um abençoado, que tem aí abençoado muito esse movimento teológico, né, não só no anglicanismo, mas trazendo muito, né, sobre teologia aí no Papo Sacro. Fico honrado com as palavras, reverendo. Então, vamos partir para a grande questão. O que é a igreja anglicana? A igreja anglicana é só mais uma igreja diante das outras denominações? Qual a diferença entre igreja e denominação? Então, tanto nessa pergunta como nas próximas, talvez as pessoas que estão aí conosco vejam que eu e o reverendo Natan podemos ter respostas que convergem e também respostas que divergem. Isso é natural, faz parte até, inclusive, do anglicanismo, essas divergências, esses diálogos, né? Isso não significa que a gente seja relativista, mas que existem lados, perspectivas, existem muitas coisas a dizer sobre isso. Então, sobre a igreja anglicana, se a gente voltar no tempo, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, que ali no século XVI passa pelo período da Reforma, e por conta dessa reforma inglesa, que teve altos e baixos, vai e volta, enfim, a gente pode conversar também, nesse processo ela foi adquirindo um nome próprio mais conhecido, que não surgiu ali, mas que se torna identidade própria dessa primeira igreja. Então, inicialmente, a igreja anglicana seria a igreja da Inglaterra. Mas, óbvio, no momento que a gente diz, não, ali no século XVI você tem uma igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, a gente sabe que também existiam cristãos na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, que não seguiam essa mesma perspectiva, né? Então, existe aí o tempo todo uma tensão sobre qual é a identidade. E é uma identidade de uma igreja que vai se formando com o tempo, a partir de diversos movimentos, partidos, etc., que vão moldando essa identidade. Então, diversos movimentos aconteceram ao longo do século. Nós somos influenciados, ou eu, o reverendo Natan, ou outros anglicanos são influenciados por alguns desses movimentos. Eu posso dizer que eu sou influenciado por alguns desses movimentos. E a identidade anglicana inicialmente é isso. Só que com o tempo a igreja anglicana se espalha pelo mundo. E esse se espalhar pelo mundo faz com que a igreja também adquira características globais. E por isso, quando a gente fala de anglicanismo, a gente não fala só da igreja da Inglaterra, a gente fala do anglicanismo que é mais amplo. Inclusive, dentro da própria Inglaterra, você começa a ter, até a gente pode dizer, vertentes anglicanas que são diferentes da oficial. Né? Então, isso acontece no mundo, né? E eu diria que a identidade anglicana é uma identidade que, ela desde o começo, ela é plural, desde o começo, eu digo assim, desde esse momento inicial que eu mencionei, da reforma. Antes disso, a gente já pode falar de identidades diversas dentro da igreja anglicana e também de características próprias, antes da reforma inglesa, mas essa identidade múltipla, ela
tem muito a ver com a reforma inglesa. A própria reforma inglesa foi caracterizada por certas ideias da monarquia, mas também os arcebispos de Cantuária traziam outras ideias, enfim. E a igreja vai conversando essas várias ideias. Se a gente pega documentos oficiais da igreja anglicana, você pega os vários livros de oração comum que foram editados, você vai notando características diferentes conforme as edições vão aparecendo. Também um livro importante na história da igreja anglicana, que na realidade são dois, é o livro de homilias. Você tem uma primeira edição, a segunda edição já tem algumas características diferentes da primeira. Então, a igreja anglicana é uma igreja que vai conversando com uma tradição, que é uma tradição patrística, uma tradição inglesa, mas também vai conversando com aquilo que a reforma protestante traz, que é de resgate de algumas coisas da Bíblia Sagrada. Então, alguns estão mais de um lado, outros estão mais do outro, e também, com o tempo, a igreja anglicana vai adquirindo, vai aprendendo também com coisas que estavam acontecendo em outros lugares. E isso significa, por exemplo, que muitos anglicanos aderem ao movimento carismático, muitos anglicanos aderem também aos costumes que foram trazidos de volta pelo movimento de Oxford, enfim, vários movimentos acontecem na igreja que vão moldando essa identidade. Então, nunca é fácil a gente falar da identidade anglicana como uma coisa só, né? É uma identidade que a gente está o tempo todo aí conversando. Então, eu acredito que eu mais baguncei essa resposta do que ajudei. Talvez o reverendo Natan aí possa ajudar a gente a ter um norte melhor. Amém. A primeira coisa é a gente compreender que a igreja anglicana ela não é uma denominação. Por que ela não é uma denominação? Porque ela inicia lá em 43 depois de Cristo. Né? Já se diz que há cristãos, né, comerciantes cristãos. Temos que também compreender historicamente que houve uma invasão da Britânia, né, com os romanos e tal, e com essa invasão houve cristãos. Já tem, quando a gente vai observar a história inglesa, no geral, ou britânica, para ser mais expansivo, nós observamos que já, por exemplo, iconografias, né, cristãs ali já chegando no início do século II. Então, a igreja foi se organizando em casas, né, porque o cristianismo era marginalizado, temos que observar isso aqui, né, os romanos marginalizavam o cristianismo era uma religião, né, e ideologia marginal, né, em si. Então, a igreja ela começa a se desenvolver ali e de forma autônoma. De forma autônoma. Claro, existem influências, porque vão aparecendo pessoas, vão vindo pessoas do Oriente, mais da Europa, com influências cristãs, mas a igreja, como nós conhecemos, por exemplo, como esse nome, a igreja celta, ela começa ali. É por isso que justamente a gente não compreende a igreja anglicana como uma igreja denominacional apenas. Né? Claro que existem igrejas anglicanas denominacionais hoje, mas a igreja como corpo, a igreja anglicana como corpo, ela é uma igreja muito grande, com a história muito rica, que não inicia na Reforma Protestante. A igreja que inicia no período ali, invasão da Britânia, depois um período romano, depois desse tempo a gente vai ter, né, um período reformado, né, vamos dizer assim, até o que nós conhecemos hoje, né, com essa diversidade, essa pluralidade de ideias. Então, acho que essa primeira pergunta a gente já compreende que não existe uma denominação anglicana, mas existe a Igreja de Cristo na Inglaterra e que se, através principalmente do imperialismo inglês, né, se expandiu para todo o mundo, né, inclusive o Brasil. Uma outra, pegando o gancho da pergunta da fala dos senhores, seria correto dizer que a igreja anglicana é a sucessora da igreja celta, do cristianismo celta? Bom, eu diria, aproveitando aqui, já que eu respondi primeiro no anterior, eu vou responder primeiro agora, mas a gente pode inverter depois. Eu acredito que essa pergunta, você vai encontrar várias respostas. A minha resposta sobre isso é que a igreja anglicana é uma sucessora da igreja celta. Quando eu digo ela é uma sucessora, eu digo isso dessa forma porque, de certa forma, todos os cristãos nas Ilhas Britânicas são sucessores de algo dessa cultura celta. Agora, a gente sabe que ao longo da Idade Média, especialmente ali, já na metade do século VII, você tem uma supressão de costumes celtas. Então, a gente pode dizer de sucessores, mas assim, não é que a gente tem toda uma tradição celta, de costumes celtas muito arraigados, não é tanto assim também.
tá? Então, muitos costumes celtas se perderam. Tem muitos costumes celtas que a gente não sabe nem exatamente como eram. Então, vou dar um exemplo. Existia a tonsura celta, a maneira de se cortar o cabelo dos monges celtas. A gente até hoje se questiona sobre exatamente como era. Foi um costume que se perdeu com o tempo. Então, assim, existiam costumes litúrgicos que se perderam. A gente pode falar de vários costumes celtas que sobreviveram ao longo dos séculos, que entraram na liturgia, né, no rito Sarum e tudo mais. Mas, assim, muitas dessas coisas deixaram de ser celtas também. Então, o que eu diria é, todos os cristãos nas Ilhas Britânicas são sucessores dos celtas, de certa forma, e aqueles que continuaram leais a Roma, eles também são, de certa forma, sucessores dos celtas. A gente não pode dizer, só a igreja oficial é sucessor. Não, os católicos romanos das Ilhas Britânicas também são, de certa forma, sucessores dos celtas. Então, assim, é uma sucessão que não dá para a gente traçar uma linha só, entendeu? E, claro, para quem estiver aí escutando, quando ele pergunta sucessor dos celtas, a gente não está pensando aqui em algo muito limitado, tipo sucessão apostólica, nem nada disso, não. Tô falando de sucessão no sentido bem, bem amplo da palavra. Pelo menos é assim que eu vejo. Endossando o que o reverendo Jordano fala, principalmente nesse século. O século VII foi o século assim basilar para o entendimento de como o que ficou e o que realmente foi ali eliminado. Tão eliminado que hoje até mesmo historiadores ingleses eles não conseguem compreender o que era a Igreja Celta em si teologicamente. Você vai ter um corpo de doutrinas principalmente básicas que a gente encontra no credo apostólico na Igreja Celta, porém eu posso dizer para você, e isso pode até te espantar, mas houve heresias, por exemplo, no movimento celta, né? Com influência do paganismo celta também, druida. Então, há aí uma gama de questões. Eu, por exemplo, eu acho que a chegada de Agostinho de Cantuária às Ilhas Britânicas ajudou essa robustez teológica cristã para a igreja na Inglaterra. A gente tem que ter essa compreensão. O período romano, tendo, por exemplo, o Papa Gregório, é muito importante, porque o Papa Gregório ele foi um grande sistematizador aí da fé cristã, e até, por exemplo, João Calvino, ele vai louvar a vida do Papa Gregório, justamente por essa questão. O Papa Gregório foi o Papa, digamos assim, né? Nessa questão da fé cristã como cristã. E quando ela chega nas Ilhas Britânicas, né, juntamente com todo aquele problema, a gente tem que entender, houve guerras, anglo-saxões, né, várias partes da Europa foram invadindo, século após século, as Ilhas Britânicas, e nisso, por exemplo, às vezes a imagem do cristianismo celta do século III não é a mesma imagem do cristianismo celta do século IV e VI. Então, isso vai mudando, e aí, quando chega Agostinho de Cantuária, traz solidificação da doutrina, solidificação da teologia. Por exemplo, existiam bispos celtas que acreditavam de uma coisa, outros bispos que acreditavam em outra. Existe um fato histórico, por exemplo, de que os bispos guerrearam entre si dentro da Inglaterra. Então, assim, são questões que, como falou o reverendo Jordano, na questão básica, todos os cristãos ingleses advêm dos celtas. Ponto. Na questão básica. Depois desenvolvimento de doutrina, o catolicismo romano chega, né, e aí trabalha. Lembrando, o catolicismo romano daquele século VII, por exemplo, não é o mesmo catolicismo romano de hoje. Então, é uma gama de questões. Isso, eu vou só acrescentar aqui uma coisa, seguindo na linha do que o reverendo disse, sobre heresias entre os celtas. A gente não deve esquecer, por exemplo, um dos maiores hereges da história do cristianismo, Pelágio, era um cristão celta. Tá? Cristão celta, exato. Ele viveu um século antes da chegada de Agostinho de Cantuária. Então, ele era um cristão celta. Ou seja, existiam heresias também. Essa questão existe o lado positivo dessa conexão com o continente, com o Papa, etc., assim como existem coisas que a gente questiona, né, se foram positivas. Então, esse relativo isolamento geográfico dos cristãos celtas tinha o lado positivo, mas tinha um lado negativo imenso. Fazia com que, digamos assim, a teologia fosse... ela não tivesse contato com o melhor do que havia no continente, daquilo que estava sendo produzido, por exemplo, no norte da África, né, ali no Oriente Médio, né, ou seja, na pentarquia, vamos dizer assim, como a gente
falando a história da igreja. Então, aquilo estava sendo produzido em Alexandria, aquilo estava sendo produzido no Oriente, não tinha esse contato, certo? Então, por conta disso, os celtas, eles eram teológicos, eles tinham essa dificuldade teológica. Agora, uma coisa interessante é que o primeiro grande historiador da igreja celta, que foi São Beda, ele escreve a história inclusive o livro dele está aqui embaixo, em algum momento aí, quando eu não estiver falando, eu vou pegar o livro dele aqui para mostrar aí para o pessoal que não conhece. Beda é sensacional, né? Sua história eclesiástica é um trabalho sensacional. Fantástico, fantástico. E assim, Beda registra as cartas, algumas das cartas que Agostinho de Cantuária mandava para Roma, fazendo perguntas para resolver alguns problemas locais. E por essas cartas, a gente percebe que a cristandade que havia ali naquele momento era uma cristandade que tinha necessidade de temas muito básicos da fé, coisas que são resolvidas hoje tranquilamente, mas questões, por exemplo, se um irmão podia casar com um irmão, esse tipo de pergunta, as perguntas que os celtas faziam, ou seja, coisas que para nós hoje são muito tranquilas, entre os celtas havia esse questionamento. Então... Reverendo, muito também por questão do paganismo, sim, né, da onde eles adivinham, né, que era o próprio paganismo. Então, muitas coisas que para hoje são básicas para os cristãos, já naquela época. E assim, por outro lado, os celtas, especialmente após esse contato com os anglo-saxões, eles tiveram um desenvolvimento artístico. Por exemplo, grande parte eu vou mostrar aqui a história eclesiástica de Beda. Isso aqui é um exemplo de arte celta, né? Então, está colocada na capa, né? Não é, obviamente, não é a capa original, mas isso aqui representa algo da cultura celta. Quando a gente se depara com a arte celta, ela é muito bonita, muito bem elaborada, mas essa arte celta muito bonita, bem elaborada, é do século VII, século VIII em diante, né? Ela não é tão rebuscada nos séculos anteriores. Então, é um livro que vale a pena, inclusive. Quem tiver interesse em conhecer mais esse momento aí da história da Inglaterra, da história dos cristãos na Inglaterra, vale a pena conhecer, ler a história eclesiástica. Foi escrita em 731. Beda, ele tinha preconceito com os celtas, tá? Então ele tinha preconceito com esses cristãos que a gente tá mencionando aqui. Parte do preconceito era justamente por achar que eles eram hereges e tudo mais, e também por essa dificuldade que eles tinham com Roma, essa distância que eles tinham em relação a Roma. Então, Beda o tempo todo escreve suspeitando deles, mas ele escreve suspeitando e, ao mesmo tempo, reconhecendo os milagres, a santidade que havia entre eles e tudo mais. Então, entre os celtas tinha coisa boa e coisa mais complicada. Acho que sobre São Beda, o senhor falou da importância de ter esse livro. Eu acho que o mais importante é ter esse livro em português. Então, pelo amor de Deus, alguma editora traduz esse livro. Traduzam aí. Eu não sei se... Eu acredito que ele nunca foi traduzido para o português. Eu acredito que ele nunca foi traduzido. Nunca foi. Mas a gente pode até ver se a gente dá um jeito, né? A gente resolve. Eu, no seminário, né, eu tinha que fazer algumas traduções, né, de São Beda. Eu fui lendo esse livro, traduzindo esse livro, né? Então, assim, é muito difícil. Hoje, o cenário, né, anglicano no Brasil é muito difícil, mas eu acredito que Deus tem levantado pessoas aí que têm ajudado muito esse cenário aí, inclusive aí o Reverendo Jordão. Eu uma coisa que eu ia comentar, é um período muito bom de ser anglicano. Estão se traduzindo bons livros sobre os tratados da Movimento de Oxford, o pessoal da TAC. Existem bons livros sobre a história do anglicanismo no Brasil, mesmo que muitos estejam esgotados nas editoras, mas outros se conseguem achar pelo estante virtual. Então, é um bom período para ser anglicano. E eu acho que a maior dificuldade do anglicano é explicar o que é a igreja anglicana, mas uma coisa que é fácil é explicar por que ser anglicano. Reverendo Natan, por que o senhor é anglicano? Eu sou anglicano porque eu não consigo me encaixar em outra teologia, né? E o anglicanismo ele é mais prático do que teológico. Você vai me perguntar por que mais prático do que teológico? Claro que tudo que nós fazemos quanto cristãos é teologia, mas a questão da prática, do dia a dia, da vivência do anglicano, principalmente no que cerne a oração, é algo que realmente me pegou, né? Eu advenho, né, de um movimento neopentecostal e sempre foi algo muito em mim a questão da oração, né?
Então, o anglicanismo ele me chamou a atenção, por exemplo, com livros como esse, que é o livro de oração comum, né? Então, um livro que mudou minha vida e me atraiu, principalmente por dois caráteres que se tornam um dentro do anglicanismo. Primeiro, católico, né? A catolicidade da igreja anglicana me chamou a atenção porque eu não conseguia ver que a igreja nasceu em 500 anos para cá. Eu não conseguia ver isso. Meu pensamento é que a igreja ele tem mais de 2.000 anos, né? E naquele momento da reforma, 1.500 anos de igreja. Deus ele não abandonou a sua igreja, né? E eu compreendendo isso, eu me sentia cada vez mais católico e também extremamente reformado. Reformado no que cerne o quê? De que tudo aquilo que houve de erro no catolicismo medieval até o momento ali da reforma foi expurgado principalmente por homens como Thomas Cranmer, como Ridley, como Latimer e tantos outros, né? Que a gente vai ter ali, por exemplo, um livro extremamente importante para o anglicanismo, que é o, o livro de John Fox, que é o livro dos Mártires, né? E a gente vai percebendo a forma que eles foram trabalhando a reforma, e também isso me chamou a atenção, porque foi uma reforma, não a desconstrução. Não se pegou a igreja, derrubou a igreja e criou uma nova, como, por exemplo, queriam os puritanos e outras reformas, como, por exemplo, a reforma radical. Então, isso tudo me fez olhar com o anglicanismo com amor. Esse amor que foi recebido no anglicanismo, que hoje me faz ser anglicano. Ser católico para toda a verdade de Deus e reformado para todo o erro humano. Amém. E o senhor, reverendo Jordano? Olha, eu vou começar respondendo de uma maneira muito parecida, porque, embora a gente não esteja em lugares teológicos iguais exatamente, mas eu acredito que eu me identifico com duas coisas muito importantes que o reverendo Natan mencionou. A primeira delas é que o anglicanismo, ele é o único lugar onde eu poderia me encaixar, para começar. Então, eu começo respondendo de um jeito muito parecido. É o único lugar onde eu poderia me encaixar. De vez em quando as pessoas me perguntam, se você não fosse anglicano, o que é que você seria? Eu sei lá o que eu seria. Eu sei que hoje não tem nenhum lugar onde eu poderia estar, senão no anglicanismo. Eu não encontro nenhum outro lugar onde eu poderia estar, senão no anglicanismo. Então, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o meu bispo, ele não era meu bispo na época, mas a primeira vez que a gente conversou, eu disse a ele, olha, eu venho estudando teologia e tudo mais, e eu venho seguindo aqui essa linha, e eu percebi que eu não me encaixo em nenhum outro lugar. O que sobrou é a igreja anglicana. Então, parece até um jeito assim, engraçado de dizer porque eu sou anglicano, que foi a única coisa que sobrou. Né? Eu tentei várias outras coisas, pensei, até visitei outros lugares, mas nada encaixava. Então, no fim das contas, em primeiro lugar, isso, a igreja anglicana foi uma casa para mim, me acolheu. Então, essa é uma primeira resposta que eu considero importante. E outra coisa que o reverendo Natan mencionou que tem muito a ver comigo também é essa ênfase prática da igreja anglicana, né? E quando a gente fala de prática, prática envolve muita coisa, inclusive oração, como ele mencionou. Então, o livro de oração comum, eu acho que ele é um dos maiores tesouros da história do cristianismo. Daquilo que os cristãos escreveram ao longo dos séculos depois da Bíblia, o livro de oração comum é um dos maiores tesouros. Eu acho que até os cristãos que não são anglicanos, que são de outras vertentes, mas que eu acho que todo mundo deveria em algum momento ter esse contato com o livro de oração comum. Ao mesmo tempo que ele é muito simples em muitas coisas, você não espera encontrar no livro de oração comum um grande tratado teológico, conceitual, né? Ele é muito simples em muitas coisas, mas a gente percebe nos detalhes das palavras uma profundidade, um cuidado, né? Um zelo com a doutrina, com a santidade. Né? Então, o livro de oração comum é um livro que me inspira na minha busca a Deus. Ele é um livro que me fortaleceu. Ele é uma necessidade espiritual que eu tinha e, para mim, eu encontrei resposta no livro de oração comum. Claro, outros cristãos vão encontrar de outra maneira, cada um tem a sua trajetória, mas eu encontrei resposta no livro de oração comum para um anseio espiritual que eu tinha. Né, de oração. E ele me fortaleceu. Então, eu acredito que, para mim, seria muito difícil deixar de ser anglicano por isso, porque eu valorizo tanto essa tradição. E ela é tão importante para mim que eu não encontro em outro lugar algo assim. Então, é o que eu valorizo muito. Eu acho que os anglicanos de hoje em dia deveriam valorizar mais o livro de oração comum e aproveitar mais, incorporar mais dele na sua própria espiritualidade, na sua própria busca a Deus. Porque, pelo menos para mim,
era algo que eu sentia falta da oração, eu sentia falta de buscar mais a Deus, e as respostas que as pessoas me davam não me ajudavam. Então, no livro de oração comum, eu encontrei, tá aqui, uma resposta bíblica e que me ajudou. Então, enfim, aqui estou. Falando sobre o Loki, já vai 3 aqui, e tá vindo o 4. Tá aqui o livro de oração comum, edição contemporânea, da IAB, o livro de oração comum da IEAB, e o que eu ganhei do querido reverendo Vilaça, reverendo Vilaça, até com dedicatória, e tá chegando o 4, né, reverendo Natan? Vai ter vídeo sobre o 4. Se eu for tirar meus livros de oração comum que eu tenho ali, irmão, é muita coisa, viu? Eu tenho da TEC, eu tenho da Church of England, eu tenho muito livro de oração comum. Em português, eu tenho dois da IEAB, né, da Igreja Episcopal Anglicana, tem um da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, tem outros aí, e agora, esse xodózinho aqui agora, que tem sido meu parceiro e já há muito tempo, e agora eu tenho em mãos, porque antigamente era tudo no PDF, e isso é terrível, eu odeio PDF, irmãos. Então, o negócio é ir para o físico. Odeio o PDF também. Odeio o PDF também. Você odeia? Detesto o PDF, detesto. Eu uso para o que eu preciso, mas se eu puder fugir de um PDF, imprimir, comprar, para mim é sempre melhor. Olha aí. Então estamos no mesmo barco nessa questão. Uma coisa que o reverendo Jordano falou sobre a questão do livro de oração comum é que, assim, quando eu não tenho o que falar, Deus fala através do livro de oração comum e das orações orantes lá dos Salmos, por exemplo. Eu vou pegar o Saltério. Para quem tem um pouco de manejo com o livro de oração comum, sabe que vai ler o Saltério o mês todo. O mês todo você vai ler o Saltério, né, os Salmos. E aí, quando você não tem mais o que falar, quando você não tem aquilo, até mesmo que seja correto a se dizer a Deus, você pega o livro de oração comum, e o livro de oração comum te traz uma palavra que te impacta de tal forma que você é levado para um outro livro, que é o livro central disso tudo, a Bíblia. O livro de oração comum, ele está sempre fazendo isso aqui, ó, apontando para a Bíblia. Vá na Bíblia. Se não me engano, o bispo Giuseppe Rossello, ele vai dizer que 87% do livro de oração comum é Bíblia. Então você praticamente está orando a Bíblia, textos bíblicos o tempo todo. Então isso é enriquecedor. E eu fico muito triste quando um anglicano, ele despreza o livro de oração comum. O anglicano, ele tem esse tesouro, e hoje a gente tem tantos livros de oração comum, né? A gente pega uma diversidade de livros de oração comum. Mas quando você despreza essa riqueza, você está desprezando o próprio anglicanismo que você disse ser anglicano. Então, assim, é muito importante o livro de oração comum, acho que na vida do anglicano, e acho que é uma das coisas que o anglicano faz o anglicano ser anglicano, é o livro de oração comum. Perfeito. Reverendo Jordano, uma outra marca da igreja anglicana é o episcopado. O senhor pode falar um pouco sobre o episcopado anglicano? Então, o episcopado é a forma de governo em que a autoridade eclesiástica reside, num primeiro momento, nos bispos. Certo? Então, você tem bispos, e esses bispos, eles têm uma autoridade de governo na igreja. Então, o governo eclesiástico em que a autoridade gira em torno daquilo que os bispos fazem é o governo episcopal. Né? Existem outras formas que os cristãos desenvolveram, o governo presbiteriano, o governo congregacional, principalmente esses três, existem outras também, mas a gente fala geralmente mais dessas três, e dentro de cada uma dessas tem formas diferentes, né? Os batistas têm o seu próprio estilo congregacional, a gente pode falar do catolicismo romano também, que adapta o episcopado, mas de uma outra forma, diferente da forma como os anglicanos são acostumados, então porque existe a figura do Papa, tudo mais, enfim. Então eles têm algumas características diferentes que alguns consideram episcopal e outros consideram, não, isso aqui já é outra coisa, né? Enfim. Então, existem essas diferentes formas de governo cristão. Então, o governo episcopal, o episcopado, é a autoridade eclesiástica residindo nos bispos. Essa autoridade eclesiástica, na igreja anglicana, é uma autoridade conciliar, ou seja, nenhum bispo tem toda a autoridade, certo? Nenhum bispo é inquestionável. Os bispos, eles se reúnem, né? Lembra lá no começo da história da igreja? Concílio de Niceia, né? Constantinopla, os bispos se reúnem, seja num lugar, seja no mundo inteiro, enfim. Então, a autoridade da igreja,
a autoridade máxima, vamos dizer assim, eclesiástica, é a autoridade conciliar. Né? Os bispos se reúnem para tomar decisões que diz respeito ao futuro da igreja. Mas aí você tem um bispo, e o bispo, ele pode ser um bispo diocesano, portanto é um bispo que tem uma jurisdição, uma área que inclui diversas igrejas, e essas igrejas, elas prestam conta, digamos assim, a esse bispo. O bispo, ele é o pastor dessas igrejas também. Ele é o pastor dos pastores. Então, nessas igrejas você vai ter presbíteros, diáconos, você vai ter vários ministros do evangelho, mas acima deles você tem um bispo diocesano, que pode ter também um bispo auxiliar, dependendo da conjuntura canônica daquela igreja, pode ser chamado de bispo auxiliar, sufragâneo, existem vários nomes para esses bispos, mas existe uma figura central que é o bispo diocesano. E o bispo diocesano, ele pode ser também aquilo que a gente chama de arcebispo, né? E aí vai ter vários nomes, né? Mas todos eles são bispos, no fim das contas. Todos eles são bispos. Então, essa é uma forma de resumir, né? O que é. E eu acredito, nem todos os anglicanos pensam como eu nesse assunto. Eu acredito que o episcopado histórico é a forma que melhor representa o que tem no Novo Testamento. Ou seja, é o que está mais casado com aquilo que tem no Novo Testamento. Claro que no Novo Testamento você tem algo diferente, que é a figura dos apóstolos ali, com Cristo e tudo mais, que, para mim, ela é episcopal também, só que de um jeito diferente, né? Não dá para a gente dizer que é exatamente a mesma coisa. Outros anglicanos pensam diferente sobre isso. Não, o episcopado se desenvolveu a partir do que está no Novo Testamento, enfim, existem várias perspectivas sobre isso. Mas eu acredito que o episcopado, o governo episcopal, é o que melhor representa o que está na Bíblia. Agora, muita coisa do que o episcopado se desenvolveu com o tempo, com certeza. Você não tem a noção de dioceses no Novo Testamento, né? Essa noção de diocese é um desenvolvimento. A gente pode dizer, mas ali no Apocalipse você tem o anjo de Éfeso, e você tinha vários presbíteros, então já não é uma diocese? Bom, está caminhando para se tornar, né? Mas, enfim, as coisas, elas se desenvolvem com o tempo. Então, eu acho que o episcopado é uma característica importante do anglicanismo, é o que a gente não pode abrir mão, só que um cuidado também é que isso, desde a reforma do século XVI, por mais diversa que seja a cena teológica dentro do anglicanismo, a igreja anglicana nunca disse que a graça de Deus só está no episcopado. Isso aí a igreja anglicana nunca, e a gente não diz isso, eu não digo isso. Tá? Tem anglicanos que eu até suspeito que pensam assim, mas assim, a igreja em si, coletivamente, nunca disse que a graça de Deus está só no episcopado. Então, eu valorizo muito demais o episcopado, não tem ninguém que duvide que eu valorizo, mas a gente tem que também ter essa sensibilidade para entender que tem cristãos que vivem uma vida cristã e que não estão em igrejas que têm essa compreensão episcopal. Então, sobre a questão do episcopado, outra coisa, né? Outro desenvolvimento na minha vida quanto cristão que me fez ser anglicano. Por quê? Anglicano e episcopal são as mesmas coisas. Eu não consigo, por exemplo, eu já tinha uma página no Facebook, um tempo atrás, sobre anglicanos não episcopais. Eu olhei assim, achei estranho, né? Achei muito estranho, mas ok. O episcopado, ele é o corpo onde se sustenta toda a teologia e praxis anglicana. É no episcopado. Eu costumo dizer que o episcopado histórico, ele pode ser provado tanto biblicamente quanto na história da igreja. A partir ali de meados do segundo século ao terceiro século, você vai ver bispos. Para mim, o bate-papo que há de Paulo com Tito, Paulo Timóteo, é um bate-papo e uma ordenação episcopal. Porque, por exemplo, lá em Tito, por exemplo, eu fiz um sermão, uma série de sermões em Tito, e nós vemos, né, que Paulo ele ortoga sobre Tito, né, um trabalho de ordenar outros presbíteros. Uma coisa que eu tenho certeza, isso aqui, o reverendo Jordano pode até discordar de mim, mas bispo e presbítero, eles são as mesmas coisas. Só que qual é a diferença do bispo e presbítero? A própria palavra bispo, episcopo, ele advém de uma ideia de supervisão e presidência. Já o presbítero, não, o presbítero ele é um ancião, é o mais velho, aquele mais experiente na igreja, que vai trabalhar a igreja, que vai trazer a cura das almas. Então, em perspectiva, quando eu falo que bispo e presbítero são intercambiáveis, os presbiterianos podem fazer assim, nossa, o reverendo falou que é intercambiável, é isso mesmo que a gente explica.
Mas só que o bispo, ele é o pastor dos pastores, ele é o homem mais velho, o ancião mais velho. Na sua cátedra, ele é o presbítero principal. Em toda a igreja episcopal, o presbítero principal é o bispo. Ele é o bispo. Agora, na igreja como região, como diocese, ele é bispo. Na sua igreja, presbítero. Na sua diocese, bispo. Então, são diferenças que foram ficando cada vez mais acentuadas conforme os séculos foram se passando. Você vai saindo do primeiro século para o segundo, você vai vendo, por exemplo, cartas, né, dos primeiros bispos ali e tal. Você vai avançando no terceiro século, quarto século, e você vai percebendo que há essa diferença, tanto bíblica quanto na história da igreja. E quando a gente vai para a patrística, isso fica mais evidente. E você percebe uma maneira de bispos conciliares. Não tem essa ideia de bispo, um maior que o outro. Não existia isso, essa questão de papado, episcopado monárquico, né? Acho que fala, né, no catolicismo romano. Não existia, por exemplo, no quarto século, no quinto século. Para você ter ideia, quem reunia os concílios não eram bispos, e sim reis, imperadores, que organizavam. Os bispos eles só trabalhavam a doutrina. Eles não atrapalhavam na questão da doutrina, o imperador. E isso até está bem ratificado nos 39 artigos da religião. Até para a gente ter essa... Desculpe me interromper, vou permitir você continuar falando. É porque na igreja antiga, eles eram anglicanos. Quem convocou o conselho de Nicéia foi o imperador. Todos os conselhos posteriores foram imperador, porque eles já eram anglicanos, entendeu? Eles já eram anglicanos. Já tinha a ideia, por exemplo, de direito divino dos reis, né? O direito ali da questão. E isso é bíblico também. Vá para o Antigo Testamento, veja o modelo monárquico também que há, de Davi, e por assim dizer. É por isso que eu volto a dizer, o episcopado, ele reflete melhor. E não só o episcopado anglicano, ele reflete melhor a forma neotestamentária e que a história da igreja colocou. Então, é por isso, é uma outra coisa que me faz ser anglicano. É a ideia do episcopado histórico, né? A sua sucessão histórica que vem acontecendo, né, desde os séculos até chegar, por exemplo, aos nossos bispos de hoje. Inclusive, uma coisa interessante, o reverendo mencionou que Timóteo e Tito tinham essa autoridade para ordenar os presbíteros, portanto, eles selecionavam. E uma coisa adicional que eles tinham também é a autoridade para julgar os presbíteros. Veja que eu acho que Timóteo e Tito tinham mais autoridade episcopal que os bispos de hoje, porque se você for observar, hoje em dia, em grande parte do mundo anglicano, você tem tribunais eclesiásticos que julgam, por exemplo, quando um clérigo da igreja comete um crime, né, enfim, algo contra os cânones da igreja. A igreja, de alguma forma, vai julgar aquela pessoa, ou seja, um tribunal da igreja constituído vai julgar, antes de chegar no bispo. Enquanto isso, Timóteo e Tito ali tinham autoridade para julgar diretamente. Eu acho que eles eram mais episcopais do que a gente é hoje, né? Mas, enfim, Sim. Isso é claro, é coisa do desenvolvimento da igreja. Sim, uma coisa também interessante nisso é que, assim, eles já... Não era falado mais na redoma da igreja, era passado para eles e eles resolviam, né? Na verdade, a ideia episcopal é que os bispos eles consigam administrar a igreja o máximo possível. A ideia é essa, para que os presbíteros e diáconos trabalhem nas suas paróquias, trabalhem com evangelismo, trabalhem com a igreja cristã em si. Então, o bispo, eu vejo que ele é meio que o para-choque da igreja. O para-choque da quem recebe a bomba é o bispo. O bispo recebe a bomba, tenta passar o mais macio possível para os demais, né, para que tudo se organize da melhor forma possível. E uma característica interessante que eu acho que a gente está falando aqui da conexão do episcopado com a Bíblia e com a história da igreja. E tem algo também com o mundo de hoje que eu acho importante no episcopado, que é o seguinte: o episcopado, ele tem a ver com a forma missionária da igreja. Uma igreja episcopal, ela tem mais agilidade missionária, porque um bispo orienta, né? O bispo direciona pessoas para lugares, como o bispo ele tem, digamos assim, que consultar menos pessoas para tomar as decisões, não quer dizer que ele não consulte pessoas, mas ele tem menos necessidade, ele pode tomar decisões mais rápido. Uma igreja que é mais democrática, vamos dizer assim, vai ser mais lenta em vários processos do que uma igreja que é episcopal. Então, o episcopado, ele facilita a missão da igreja, eu acredito.
E aí, por conta disso, é que a gente vê, já na Igreja Antiga também, esse desenvolvimento, né? Os bispos mandando pessoas. Inclusive, muitos dos bispos na Antiguidade, eles eram missionários, e por isso eles tinham essa facilidade de mandar missionários, enfim. Então, eu acho que o governo episcopal, ele facilita. Claro, é perfeitamente possível, dentro do governo episcopal, você ter um bispo que está sentado no seu birô e que não vai fazer nada, é claro. Mas isso aí pode acontecer em qualquer governo, né? No fim das contas, qualquer governo pode ter isso. Mas que o governo episcopal, na minha percepção, ele é mais missionário, eu acredito que é. Acho que os primeiros aí 8 séculos da igreja já responde isso que o reverendo Jordano falou. Né? A igreja se expandiu muito grande, de forma muito forte, até mesmo no período de perseguição. E quem tomava as atitudes na questão missional eram os bispos, né? Os bispos que tomavam a atitude. E é por isso que a igreja cresceu tanto. Se não tivesse o trabalho apostólico sobre Timóteo, Tito e os demais, e como foi isso se expandindo, jamais teríamos igreja hoje, irmãos. Então, querendo ou não, a própria estadia da igreja hoje, neste século, foi por causa do episcopalismo. Pegando a deixa do episcopado, reverendo Jordano, você pode falar um pouco sobre o quadrilátero de Lambert? Posso. Então, o quadrilátero de Lambert, ele foi... Bom, é bom entender o que é Lambert, né? Lambert é uma reunião que existe na Igreja da Inglaterra, tá? E o quadrilátero de Lambert, ele não foi composto na Conferência de Lambert, ele foi oficializado, vamos dizer assim, né? Na Conferência de Lambert. Então, o quadrilátero de Lambert é uma afirmação a respeito da nossa comunhão como anglicanos. Então, para que a gente possa falar de comunhão entre os anglicanos, haveria 4 características, vamos dizer assim. Então, a primeira característica é a Escritura Sagrada, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. A gente não pode abrir mão da Bíblia. Então, se uma pessoa é anglicana e está jogando a Bíblia fora, a gente já não pode dizer que essa pessoa é anglicana, né? Quem está jogando a Bíblia fora não é anglicano. Então, a primeira característica, tem que ter a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Novo Testamento, a palavra de Deus, que contém todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Inclusive, o quadrilátero não está dizendo só, nós cremos na Bíblia, mas está dizendo, ela tem todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Tá? Então, que é algo que é uma afirmação que está nos 39 artigos também. Então, a primeira coisa é a Bíblia. Segunda coisa, os credos, né? Os credos da igreja, que no quadrilátero eles aparecem como sendo o credo apostólico e o credo niceno. Os 39 artigos também mencionam o credo atanasiano, que é bem menos conhecido pelas pessoas, mas ele também é mencionado nos 39 artigos. Mas nesse momento inicial, o quadrilátero de Lambert menciona o apostólico e o niceno, que realmente eles são bem mais verificados, né? O credo apostólico, ele é conhecido em todo o Ocidente, e o credo niceno é conhecido no mundo inteiro. Então, eles são imbatíveis nessa questão da amplitude deles, né? Então, os credos, o episcopado, que a gente acabou de mencionar, né? O episcopado histórico, e os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Então, o anglicanismo, a identidade anglicana, digamos assim, tem a ver com essas 4 características. Claro que a gente não pode dizer que apenas isso é o anglicanismo, porque tem igrejas que não são anglicanas e que têm essas características também. Mas, assim, são coisas muito fortes dentro da identidade anglicana. Reverendo Natan, o senhor pode falar um pouco sobre o tripé de Hooke? Tripé de Hooker. E antes de falar sobre o tripé de Hooker, eu queria falar também uma coisa sobre a questão do quadrilátero de Lambert, Chicago Lambert, né? Digamos assim, né? O sentido unificador dele também, né? Porque, por exemplo, os 39 artigos da religião, eles foram feitos para não haver diversidade de ideias, né? Está até escrito, né, no seu prólogo, né? Mas, no final, houve muita diversidade de ideias, né? A ideia do quadrilátero de Lambert é pegar esses elementos, né, esses elementos que são essenciais para os cristãos anglicanos e unir. Por exemplo, o cara que é anglo-católico, ele vai se unir com o evangélico, o anglicano evangélico, por causa disso. Porque os mesmos vão acreditar firmemente. Então, a ideia é justamente uma união, né? Porque quem se lembra, né, antes mesmo, né, vai ter ali o problema da questão do movimento de Oxford, né, que criou alvoroço na igreja, tantos outros problemas, e igrejas fora da própria Inglaterra tinham costumes diferentes, tinham culturalmente costumes diferentes, isso também trazia de estranheza. Então, esse quadrilátero de Lambert, ele veio para nos dizer assim, olha,
o nosso irmão que está na Uganda, ele é tão anglicano quanto você que está na Inglaterra. Então, a ideia de unir, dizer, ó, estamos firmados nessas 4 questões que são questões essenciais para a compreensão do que é ser anglicano. Ah, você vai dizer, mas confessionalidade anglicana, livro de oração comum, alguns vão dizer 1662 como padrão, né? Os 39 artigos, né? Os 2 livros das homilias, massa. Mas dá para você ser anglicano não sendo confessional a isso. Dá para você ser anglicano. O anglicanismo ele não é claustrofóbico. Acho que essa é a palavra melhor para se dizer. Dá para se pensar diferente dentro do anglicanismo, desde que você não pense diferente dentro disso. Se você quebra o episcopado no anglicanismo, você deixa de ser anglicano, por exemplo. Se você não usa a Bíblia, se você bota a Bíblia para o lado, você deixa de ser anglicano. Então, se você não compreende o sacramento do batismo e ceia como sacramentos do evangelho, você também deixa de ser anglicano. Você pode discordar se são sacramentos ou não, os demais, né? Você pode discordar no anglicanismo essa discordância, se há ou não, mas você concordando com isso, todo mundo vai concordar. Então, para mim, é uma ferramenta importantíssima de ver o outro irmão como anglicano, que é Chicago Lambert, o quadrilátero de Lambert. E agora, qual é a pergunta, meu irmão? Desculpa. Não, foi perfeito, reverendo. É sobre o triplé de Hooker. Pronto. Triplé de Hooker, quem não conhece Hooker ele não foi bispo, mas ele foi um pastor anglicano muito notável e, assim, mais do que nunca um teólogo, né? Hooker, ele está no momento da história da fé anglicana muito importante, porque ele pega toda a teologia que Cranmer, que Latimer, que o próprio Matthew Packer, que os demais, né, reformadores ali fizeram, e ele sistematiza. Quem não conhece, por exemplo, e aqui eu peço aos irmãos que leiam, As Leis da Política Eclesiástica de Richard Hooker. Eu acho que para você entender o pensamento do anglicanismo, leia Richard Hooker. Richard Hooker, e para muitos, né, ele é o campeão do escolasticismo. Livros sensacionais, Richard Hooker. Perfeito. Então, assim, Richard Hooker, ele é, na minha opinião, né, quanto anglicano, o maior escolástico reformado que houve na Inglaterra. Porque ele também trabalha com o método escolástico, ele trabalha, e o tripé de Hooker é algo sensacional. Nós temos aqui a questão da escritura, né, que tem todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Nós temos a questão da razão, porque você compreender escrituras tem que ter, no minimamente, a razão para ter uma compreensão das escrituras, né? E a tradição, porque você, estando do lado da tradição, você erra menos. Eu costumo sempre dizer, gente, veja o que Santo Agostinho falou sobre isso. Veja o que São Irineu de Lyon falou sobre isso. Então, quando a gente pega a patrologia no geral, a gente tende a errar menos na nossa concepção de compreensão até hermenêutica bíblica. Eu, quando vou fazer meus sermãos, irmãos, vou pegar muitos comentaristas bíblicos, porque, antes de tudo, um bom pastor é um comentarista bíblico. E aí você pega Santo Agostinho, você pega Santo Irineu de Lyon, você pega diversos pais da igreja, você vai vendo as nuances, diferenças do que ele fala, e isso vai trazendo uma compreensão dentro da história da interpretação bíblica. Então, o tripé de Hooker, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a compreensão do que é o cristianismo. Eu não falo só do anglicanismo, mas o que é verdadeiramente o cristianismo, que é a escritura, né? A tradição e a razão. Tendo isso em nossa mente, a gente não erra. Não tem erro, meus irmãos. Alguns vão botar a experiência também, né? A questão da experiência, que é importante também, mas o tripé de Hooker, alguns vão dizer, a escritura, a razão e a tradição. Eu, dentro da minha perspectiva, eu sou um anglicano reformado. Eu acredito que, na perspectiva, lendo muito Hooker, é que a escritura está acima da tradição e da razão. Outros anglicanos vão dizer, não, está tudo em pé de igualdade. Mas, engraçado é que todos os anglicanos vão aprovar a ideia de escritura, razão e tradição, tripé de Hooker. Deixa eu só, eu não vou acrescentar nada ao que o reverendo disse, porque acho que ele já falou completamente sobre o assunto. Eu só queria mostrar que eu peguei esses livros na hora, eu peguei aqui o que eu encontrei. A Devon Press, que é essa editora americana, é de um pessoal reformado, tá? Eles não são necessariamente anglicanos, tem alguns anglicanos entre eles, mas muitos são presbiterianos, enfim, é um pessoal reformado, vamos dizer assim. E eles fizeram
essa edição das leis em inglês moderno, tá? Você encontra gratuitamente as leis no inglês elisabetano, né? Que dá para ler hoje, só que assim, é mais difícil, né? As frases são mais longas e tudo mais, então eles fizeram essa edição e colocaram em volumes assim, bem fininhos, então vale a pena para quem quiser conhecer Richard Hooker, eu acho fantástico, e ele é tão legível hoje quanto foi naquela época. Se você pega uma edição dessa moderna, ele é muito tranquilo de se ler, ele trata de temas teológicos profundos, mas assim, numa linguagem bem tranquila. Então, vale muito a pena, assim. Eu me inspiro demais. Para mim, é um dos meus teólogos favoritos, Richard Hooker. Agora o senhor vai ter que me prestar. Outra coisa que ele falou sobre essa editora também tem um seminário. E esse seminário, hoje, eles têm um seminário anglicano perfeito, irmãos. E eles são reformados, né? Um seminário que eles trabalham com a teologia anglicana, a ideia é retornar às fontes. Eu tenho achado o trabalho deles muito legal. Não sei se os irmãos conhecem o reverendo Lee Getz, também tem ajudado, né, da Church Society e tal. Tem um pessoal muito bom por lá. Uma outra questão, quando se fala de anglicanismo, é sobre as ordenações e a validação das nossas ordenações. A Igreja Católica fez, eu não me lembro agora o termo, mas fez uma série de textos dizendo que a nossa ordenação não é válida. Reverendo Jordano, como a Igreja Anglicana reagiu, acho que a encíclica, como é que a Igreja Anglicana reagiu à encíclica e quais são os argumentos usados pelos católicos e qual a nossa resposta a esses argumentos? Foi uma encíclica, sim, do século XIX, em 1896. Essa encíclica trata brevemente das ordens anglicanas e declara as ordens anglicanas inválidas. Claro, aquilo ali aconteceu num momento histórico em que isso se questionava na Inglaterra e num momento histórico de bastante pujança na igreja anglicana e o catolicismo, digamos assim, não tão forte na Inglaterra. Então, por conta disso, é que muitos católicos na Inglaterra se questionavam se eles poderiam comungar na igreja anglicana, se podiam receber os sacramentos e tudo mais. Por quê? Porque a igreja romana tem essa ideia de que seus fiéis, quando eles estão num lugar em que eles não podem receber os sacramentos de um padre em comunhão com Roma, eles podem receber de um outro ministro válido, que eles consideram válido, em outra arraial cristão, vamos dizer assim, em outra comunidade cristã. Então, essa encíclica declarou inválida as ordens anglicanas, tá? Então, existem os vários motivos que são alegados na encíclica, e historicamente eles foram caindo um por um, até que, no fim das contas, o pessoal, quando explica essa encíclica, fala na intenção. Porque as ordens anglicanas, elas têm uma intenção diferente da intenção da igreja romana e tudo mais. Bom, no fim das contas, para quem é anglicano, não importa o que a igreja romana diz ou deixa de dizer, né? Eu não acredito na autoridade do Papa para falar sobre isso, então por que eu vou me importar? Então, assim, eu não me importo. As pessoas, de vez em quando, se questionam sobre isso. Por que você não escreve algo? Por que não fala algo sobre isso? Eu não me importo com o que. Na época, os próprios anglicanos escreveram, trataram sobre isso. Eu acho que eles trataram muito bem, explicaram bem, porque o que o Papa estava dizendo era besteira. Então, enfim, para mim não importa. Tá? Muito daquilo que está nessa encíclica depende de um entendimento errado de como foi a reforma inglesa, inclusive. Mas, assim, para mim, se é certo ou se é errado, tanto faz o que o Papa disse, né? Eu não estou debaixo da autoridade do Papa, então, enfim. Claro que eu entendo que, se a Igreja Romana reconhecesse as ordens anglicanas, isso seria melhor para o ecumenismo, para o diálogo, isso facilitaria o diálogo, porque evitaria, digamos assim, de se criar coisas que o catolicismo hoje, inclusive, detesta, né? Aquele pessoal mais tradicionalista, radical, que o Papa está o tempo todo combatendo, e que o tempo todo eles estão combatendo o Papa, enfim. Então, esse tipo de tradicionalismo se desenvolve especialmente nos ambientes que ficam, digamos assim, alimentando essa rixa. Então, para mim, se essa encíclica não existisse, a rixa não existiria e, portanto, seria melhor para o catolicismo. Mas, enfim, para mim, tanto faz o que é que eles pensam. Não importa. E tem uma coisa muito interessante a se falar sobre essa questão da intenção, né, que eles vão dizer. A questão da intenção vai dizer também, porque, querendo ou não, a igreja anglicana é uma igreja protestante. A gente não pode negar isso. Ela é uma igreja protestante. E sendo ela uma igreja protestante, uma das coisas que eles vão dizer, e isso pós-século XIX,
é a questão da ordenação, né, do serviço de ordenação do livro de oração comum, como, por exemplo, a fórmula de ordenação ou consagração de um bispo ou arcebispo. Essa palavra ordenação aqui trouxe um asco nos católicos, porque a gente tem que entender que isso aqui foi, na verdade, uma ambiguidade que houve por causa dos puritanos. Os puritanos, eles falavam, não, bispo e presbítero era a mesma coisa. Alguns, claro, né? Que eu também não gosto de dizer que puritano é tudo igual. Muita gente pensa que puritano é tudo igual, não é bem assim. Existiam puritanos episcopais, por exemplo, que defendiam o episcopado histórico, toda essa questão. Mas essa palavrinha que está no livro de oração comum, a fórmula de ordenação ou consagração de um bispo, que esse ou é justamente assim, ó, a galera que acredita que o bispo ele é consagrado, ok, beleza. A galera que acredita que o bispo é ordenado, beleza também. Então, tipo, não criasse a briga. E o anglicanismo, ele tem muito disso, uma ideia de conciliar, né? Conciliar os problemas, tensões teológicas. E isso foi uma das coisas que, por exemplo, no final do século XIX, eles diziam, né? Não, a intenção deles ordenarem e consagrarem, né? Que, na verdade, eles chamam também a forma de ordenação episcopal, ordenação, né? Como fosse uma ordem, né? Superior. Eles pensam dessa forma e compreendiam que isso é um pensamento protestante. E como isso é um pensamento protestante, então as ordens são nulas. Até hoje, por exemplo, se não me engano, o padre Paulo Ricardo, ele fala sobre isso, né? Que a igreja anglicana, ela não tem ordens válidas justamente porque eles não compreendem o cerne do episcopalismo. E para eles, o cerne do episcopalismo é o episcopalismo monárquico e o magistério. E para a gente, o Papa, ele não vale nada dentro da jurisdição anglicana. Então, assim, o que é que eu penso sobre isso? Eu penso nada, porque na igreja que eu pastoreio, eu administro os sacramentos, né, eu trabalho, né, eu estou trabalhando sob um bispo, né, sob a orientação de um bispo, sou pastoreado. Então, o que isso vai dizer para mim? Né? Nada. Então, acho que a palavra que o Giordano colocou aí é motriz na compreensão. O que é que isso tem a ver conosco? Nada. Eles seguem o caminho deles, nós seguimos a nossa, e glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Enfim, se eles quiserem ser amigo da gente, vamos conversando. Não quer? Ótimo, tá bom. A gente não tem para quê. Assim, por que eu vou me importar com o que um Papa no final do século XIX disse? Quando eu ministro o sacramento e uma pessoa é curada, eu ministro o sacramento e a vida de uma pessoa é transformada. Por que eu vou me importar com o que o Papa disse? Eu vou me importar mais com o que o Papa disse do que está acontecendo na minha igreja? Claro que não. Né? Então, eu não tenho para que me importar. A beleza da prática anglicana. Reverendos, muito obrigado por essa conversa. Foi uma bênção, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês dois. E para finalizarmos, vocês querem deixar alguma consideração final? Amém. Primeiro, né, agradecer a Deus por esse momento, né, essa oportunidade de estarmos aqui através dessa tecnologia, falando sobre as questões da Igreja Anglicana. Eu espero que com isso a gente possa unir mais, né, os anglicanos. Aqui nós temos o reverendo Giordano, que é da Igreja Anglicana no Brasil, né? Eu faço parte da Igreja Anglicana Reformada. São igrejas que, quando a gente vai pegar teologicamente, estamos muito próximos, né? Tem algumas diferenças, mas isso é muito bom, porque a gente se olhar e se ver anglicano. Acho que isso é o mais importante, né? A gente não ter essas rusgas, mas olhar, não, o reverendo é um reverendo anglicano, o reverendo Giordano, o reverendo Natan. Aí eu posso citar aqui o reverendo Rafael Vilaça também, né, da Igreja Episcopal Anglicana, e outros, né, irmãos anglicanos. Né? Então, assim, seria bom tê-lo aqui também, né? Acho que é uma compreensão mais anglo-católica, né? E vai eu aqui novamente defendendo, dizendo que Giordano é anglo-católico, viu, galera? O pessoal que diz que Giordano é anglo-católico, ele tá mais às vezes pro evangelical do que anglo-católico. Mas é isso, né? Essa diversidade é muito gostosa, irmãos. Isso é muito bom, esse bate-papo. E no final, sabe o que nos une? A palavra de Deus e o livro de oração comum. E glória a Deus por isso tudo. É isso aí. Essa é a identidade, né, anglicana. Obrigado aí, reverendo Nathan Castro, obrigado, Lucas, por essa conversa. O pessoal que diz que eu sou anglo-católico, eu digo, meu Deus, eu boto para rir, porque a pessoa não sabe o que é anglo-católico, né, quando diz que eu sou anglo-católico. Mas eu agradeço, obrigado aí por esse tempo de conversa, e que Deus nos abençoe, né? Eu vou pedir a Lucas, inclusive, se possível, botar na descrição do vídeo as redes sociais aí do reverendo Nathan, as minhas, para quem quiser acompanhar, seguir, enfim, o trabalho, possa fazê-lo aí também. E
Enfim, Deus abençoe a todos, fico muito feliz por esse tempo aqui de partilha. No que necessitarem, falem aí conosco e que vamos nos ajudando, né? E que Deus abençoe aí esse anglicanismo brasileiro para avançar, crescer na graça de Deus. Amém. Amém. As redes vão estar na descrição. Tem também o Vini AD, do Reverendo Jordano, a página dele, né? O blog. O senhor tem alguma página, Reverendo Natan? Eu não tenho blog, eu sigo, meu trabalho é porque eu sou muito desorganizado nessas questões. É Instagram e Facebook que eu posto alguma coisa, alguma curiosidade a nível de anglicanismo, né? Agora com o livro de oração comum de 1662, depois que foi lançado, né? O pessoal tem adentrado muito meu Instagram mesmo, perguntando sobre e tal, e adquirindo. Eu agradeço a Deus por esse momento, acho que é um momento muito bom também de ter o livro de oração comum de 1662, espero que abençoe os irmãos aí, né? Que possa ajudar aí nas orações, né? E é isso. Reverendo Nathan Castro, né? Rev.Nathan Castro, tudo junto. E aí, vamos lá, pode aparecer lá, às vezes faço umas caixinhas, respondo as perguntas para os irmãos aí. E é uma benção. Também estou acompanhado do Reverendo Jordano também, as respostas, né? Às vezes comentado também. E isso é muito bom. Muito massa, meu irmão. Deus abençoe, viu? Lucas, foi maravilhoso. Foi uma honra para mim, enorme estar com vocês dois aqui, dois gigantes, esse crossover aí. Muito Pessoal, bom. você de casa que curtiu, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.